Bípedes, estamos aqui novamente, tudo bom? Agora nós vamos analisar as forças particulares. Anteriormente, na aula passada, tínhamos visto as nossas leis de Newton. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Movimento retilíneo uniforme ou objeto em repouso, consequentemente, força resultante zero. Depois analisamos a segunda lei de Newton. A existência de uma força resultante proporciona uma aceleração. Agora nós temos a velocidade modificada com o passar do tempo. Na nossa terceira lei de Newton, nós vimos os pares de força, ou seja, para cada interação nós temos duas forças, uma força com um objeto da interação e outra força com outro objeto. Forças de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e o mais importante, essas forças literalmente em objetos distintos. Beleza? Agora nós vamos às forças particulares. Por que nós temos as forças particulares? Porque nós temos muitas forças que são presentes em nosso cotidiano. Então a gente acaba dando nomes particulares a elas. Beleza? Então vamos à nossa primeira força, que nós chamamos de força peso. A força peso é uma força gravitacional, ou seja, é uma força a partir de um campo gravitacional. Então ela não tem nenhum contato, é uma região de influência. Para isso, vamos observar o que Galileu nos contribuiu sobre a análise dessa força peso, beleza? Então, Galileu, ele não tinha desenvolvido uma análise matemática da força peso, mas ele tinha visto que objetos de massas diferentes, eles possuíam a mesma aceleração. Então, numa queda livre, nós temos a mesma aceleração independente da massa. Logo, a gente começa a observar qual é essa característica utilizando a segunda lei de Newton. Pois bem, então aqui o G significa a aceleração, que demos o nome de aceleração gravitacional. A gente discutiu que uma força resultante atuando numa massa nos proporciona o que a gente chama de aceleração. Beleza? Repara, sobre esse nosso tijolo só temos uma força envolvida, que é a Terra puxando o tijolo para baixo, que vamos dar o nome de força-peso. Então aqui nós temos a força-peso, beleza? Temos a massa e a aceleração agora nós damos o nome particular de gravidade. Consequentemente, se eu quero observar a nossa equação agora utilizando a segunda lei de Newton, nós temos essa característica, força-peso sobre a massa é igual a gravidade. Para que a gente calcule literalmente a força-peso, basta passarmos a massa que divide para o outro lado multiplicando. Então a gente diz que a força-peso é a massa vezes a gravidade. Beleza? Tranquilo? Pois bem, agora a gente tem que diferenciar. Massa é igual a força-peso? Não, a massa é a nossa característica sobre a inércia. Quanto maior a massa, maior a tendência do seu estado de inércia. E a força-peso? A força-peso, o conceito é uma força gravitacional, ou seja, ela vem da interação de massa atraindo massa. Como que eu calculo? Por um módulo da força-peso, pego a massa e multiplico pela gravidade. Beleza? Então vamos voltar ao nosso quadrinho. Aqui nós temos a nossa característica dos vetores do nosso peso. Então perceba, sempre força atrativa. Sobre os objetos, sempre apontando para o centro da Terra, ou o centro do campo gravitacional, quem proporcionou aquele campo gravitacional. Aqui foi a Terra que proporcionou um campo gravitacional. Se eu estiver em Marte, seria Marte. Se eu estivesse na Lua, seria a própria Lua. Então, para o centro desse nosso corpo, né? Aí, lá no centro da Terra, tem uma outra força. Então, repara que aqui você obedece à terceira lei de Newton. Interação Terra-objeto, duas forças envolvidas. Ah, se o objeto estiver nessa posição, também duas forças envolvidas. Duas forças envolvidas. Então, perceba que sempre teremos o caráter atrativo das forças. Tranquilo? Agora, para a gente concluir a nossa abordagem, vamos observar se eu estiver próximo à minha superfície terrestre. Próximo à superfície, a gente sempre coloca a força-peso atuando para baixo, independente da situação que esteja. Por quê? Aqui embaixo, literalmente, nós estamos apontando esse vetor do peso para o centro da Terra. Então, para a gente concluir o nosso quadrinho, vamos colocar aqui
a nossa expressão para o módulo da força-peso que a gente tinha obtido anteriormente. Então, peso é a massa vezes a gravidade. Isso para encontrarmos o seu valor numérico. Beleza? Vamos agora a outra força, galera. Qual é a força? Chamamos de força normal. O que é a força normal? É a força resistiva, ou seja, de um material resistindo ao outro, pela compressão. Um não deixa quebrar o outro, ou seja, um impede o que seja desenvolvida a ruptura do seu material. Então, repara aqui, eu tenho uma caixa e eu tenho uma mesinha, né? Eu coloco essa caixa sobre a mesa. Essa caixa não cai. Por que ela não cai? Ela deveria cair, porque eu sei que tem a força-peso para baixo, concorda? Ela não cai porque existe essa nossa força, que nós damos o nome de força normal, né? Por que o nome normal? É por uma análise geométrica. Na geometria, normal significa uma linha, um plano, ou uma reta, um segmento de reta, que seja perpendicular a um outro objeto. Então, sempre que há uma perpendicularidade, a gente chama de normal. É um formalismo geométrico, digamos assim. Então, por isso o nome da força é força normal. Então, ela sempre faz um ângulo de 90 graus. Então, repara, sempre ângulo de 90 graus com as superfícies envolvidas. Beleza? Então, lembre-se, a normal é sempre um objeto empurrando o outro. Só pensar assim que você consegue desenvolver. Ah, Léo, nessas suas observações, você colocou aí, ó, temos vários casos. Você colocou a segunda força para fecharmos na terceira lei de Newton, lembra? A terceira lei de Newton são duas forças envolvidas. Aqui não. Todos esses vetores verdezinhos são forças que estão atuando sobre a caixa. Ah, e qual é a força que a caixa faz sobre a superfície? Aí a gente pode colocar, vou colocar, por exemplo, em abóbora, né? Respeitando a terceira lei de Newton, ela sempre vai ter a mesma direção, mesma intensidade, porém em sentido contrário. Então aqui, ó, seria a nossa normal sobre o meu piso. E se fosse nessa segunda situação? A mesma coisa, né? Respeitando a linha, mesmo tamanho aproximadamente, né? Tem que ser o mesmo tamanho, porque eu estou fazendo no dedinho, então é mais complicado, né? No mesmo tamanho, para respeitar a intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários. Então essa que eu estou colocando aqui, ó, vou colocar mais uma, elas atuam sobre a mesa. Ah, Léo, por que você não botou anteriormente? Porque normalmente nós estamos interessados na caixa e não na mesa, beleza? Então aqui fecho a nossa análise sobre a terceira lei de Newton, né? Então aqui é aquela nossa característica, que essas forças são sempre perpendiculares. Tranquilo? Vamos agora à próxima força, que nós chamamos de força de tração. O que é a força de tração? É uma força que um fio, um cabo, uma corda, uma corrente acaba desenvolvendo sobre um objeto que esteja amarrado, que esteja grudado. Essa força, ela sempre puxa. A nossa normal que a gente tinha visto, ela empurra. A força de tração puxa. Então aqui, perceba pelo desenho. Eu tenho uma caixa e tenho uma outra suspensa. O meu fio se encontra aqui. Aqui é uma polia, que são cenas dos próximos capítulos. Então, o meu fio vai puxar essa caixa que se encontra aqui. Então, puxa para cá, para a nossa direita. E esse fio aqui, com essa caixa, ele não vai deixar a caixa cair em queda livre. Então, ele vai tentar segurar. Então, vai puxar para cima. Tranquilo? Todas essas trações atuam sobre as caixas. Ó. Essa sobre essa caixa e essa sobre essa outra caixa aqui. Beleza? E se eu tenho aqui uma caixinha suspensa? Se eu tenho uma caixinha suspensa, eu tenho esse fio puxando o teto para baixo e esse fio não deixando a caixinha cair, segurando o fio. Beleza? Ah, Léo, e se eu analisasse pela terceira lei de Newton? Aí eu deveria colocar uma força que normalmente a gente não se interessa. Qual? A força que as caixas fazem sobre o fio. Todas que estão no desenho nesse momento são forças que os fios fazem sobre as caixas. Para fechar na terceira lei de Newton, eu tenho que colocar as forças que as caixas fazem sobre o fio. Beleza? Então, eu vou colocar aqui nessa situação apenas, né? Para a gente não demorar muito. Então, por exemplo, o fio não puxa o teto para baixo? Puxa. Consequentemente, o teto puxa o fio para cima. Então, essa daqui é uma força sobre o meu fio.
Agora, olhando a parte de baixo, o fio não deixa a caixa cair, concorda? Logo, a caixa puxa o fio para baixo. Tranquilo? Beleza? Foi? Então, galera, ficamos por aqui. Observamos 3 forças particulares e posteriormente iremos aos nossos exercícios. Valeu, galera. Um abraço.